Opa, então, nesse vídeo mais uma questão de estática aqui pro canal. Antes de começar esse vídeo eu quero avisar que eu posto aqui no canal todos os dias 2 vídeos respondendo questões. Então se você quer chegar na sua prova com mais conhecimento, sei lá, em concurso, em vestibular, se inscreve aqui no canal, certo? Eu tenho vídeos aí do Enem, tenho vídeos de livros, inclusive esse daqui é questão de livro. E é a questão 6.18, o exemplo 6.18 do livro do Hibbeler, certo? É uma questão que já tem a resposta, porém a gente vai fazer ela para a gente entender como que se faz, beleza? E a questão diz o seguinte: as duas pranchas na figura 6.30 são ligadas pelo cabo BC e por um espaçador liso DE. Determine as reações nos apoios lisos A e F e também encontre as forças desenvolvidas no cabo e no espaçador. Bom, a figura está aqui de baixo, certo? E a gente tem as reações lisas aqui em A e F, certo? A gente tem o espaçador aqui em DE e a gente tem uma corda em BC, beleza? E você percebe que são duas estruturas, né? Nós temos aqui AD e CF. E aí, o que é que ela está pedindo para a gente? Ele está pedindo quais são as reações de apoio. Vou até desenhar aqui, ó, mais ou menos como é essa figura. Aqui tem mais ou menos uma corda, aqui tem um espaçador e aqui tem a outra madeira, né? Outra tábua, não sei, com o outro apoio aqui, certo? E aí o que que acontece? Você tem que saber qual é a força aqui, qual é a força aqui e a força da corda e a força aqui sendo aplicada nesse espaçador. Beleza, como que a gente vai fazer isso? Olha só, a primeira coisa que ele diz pra gente é do diagrama de corpo livre e ele fala que é importante a gente aplicar a terceira lei de Newton. O que é que diz a terceira lei de Newton? É a lei da ação e reação. Então, quando uma força ela é aplicada, se essa força aqui, ó, nesse ponto, ela é aplicada para baixo, a gente tem que a força de reação é aplicada para cima. Isso aqui a gente já sabe, a gente já faz várias questões sobre isso aqui no canal, então você já tem noção disso daqui. Se você está estudando isso daqui, você já tem noção, né? Então, o que que acontece? Bora primeiro listar todas as forças que estão sendo aplicadas aqui nesse objeto. Olha, a gente tem uma força aqui de 1 kN, segundo a imagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. 1 kN aqui, 2 kN aqui no meio desse outro objeto aqui. 2 kN. Certo? Quais outras forças que existem aqui? A gente vai ter essa força de apoio, que ele chama de NA, né? Porque aqui é o ponto A e tem a força normal. É normal ou resultante, né? Bora chamar aqui de NA e aqui de NB. Perdão, NF, como está no livro. Só para não confundir, certo? E aí, quais mais outras forças a gente tem? A gente tem as forças da corda e do espaçador, certo? A corda, pelo que você vai olhar, vai depender de qual estrutura você está olhando para definir se ela está para cima ou para baixo. Como assim? Se eu estiver olhando só para essa estrutura aqui, ó, eu vou ter a corda assim, certo? Logo, ela vai fazer uma força em um sentido. E se eu tiver esse outro lado separado, vou até fazer o espaçador aqui, ó. Se eu tiver, acho que tá certo? Não, é o contrário, né? A corda ela tá mais para cá e o espaçador aqui. Então perceba que se eu colocar essa força aqui da corda para baixo nesse objeto, aqui eu tenho que colocar ela para cima. Por quê? Porque ela tem que zerar, né? Então, ela zerando, ela se torna em equilíbrio, que é o nome da matéria, que é estática, certo? Mesma coisa vai valer para o espaçador. Se o espaçador estiver fazendo a força para cima aqui,
aqui ela tem que estar fazendo uma força para baixo, certo? Beleza. Aqui ele chama as forças pelo... Ele bota pela coordenada, né? Então, por exemplo, vou até colocar aqui, ó. Aqui é o ponto A. Aqui na corda é o ponto B. Aqui é o ponto C. Aqui é o D. Aqui é o E. E aqui é o F. E aí o que ele faz? Ele fala que a força da corda ele chama de FBC. A força do espaçador é FDE. Acabou, né? Aqui vai ser o mesmo FBC e aqui o mesmo FDE. Certo? Pronto, então já nomeamos todas as forças aqui. Próximo passo que ele faz é o somatório de momento. Por quê? Agora bora para a explicação antes da gente pular logo algumas etapas aqui. Perceba que se eu for fazer o somatório de forças, como é o recomendado, e eu vou pegar outro piloto, aliás, acho que esse daqui a pouco ele volta a ficar mais escuro a cor aqui. Mas enfim, se a gente fizer o somatório de forças aqui em Fx, perceba que a gente não tem nada em x, certo? A gente não tem nenhuma força sendo aplicada no eixo x. Agora, se a gente faz no eixo y, você percebe que você vai ter uma incógnita NA, a incógnita FBC, a incógnita FDE e a incógnita NF. Então, com 4 incógnitas, você não sai para lugar nenhum. Ah, mas você pode fazer... deixa eu até colocar aqui NA, né? Você pode fazer por seção, NF. Você pode fazer por diagrama de corpo livre de cada uma das seções. Pode, só que mesmo assim você vai encontrar desse lado 3 incógnitas e desse lado 3 incógnitas. Então, o certo a se fazer aqui, nessa questão, é ir direto para o somatório de momento, certo? Para você eliminar algumas das forças aqui. Nesse caso aqui, ó, a questão ela faz o momento no ponto A. Por quê? Porque fazendo no ponto A, ele elimina aqui o NA e aí ele faz apenas a distância vezes a força dessas outras duas. Ainda vai ficar com duas incógnitas, porém é possível você igualar uma equação com a outra. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, quer ver? Olha só, se eu fizer o somatório de momento nessa daqui, no NA, deixa eu ver se o outro piloto aqui está funcionando melhor. Tá. Olha, se eu fizer o somatório de forças aqui em A, eu consigo eliminar o A e eu fico com uma equação com FBC e com FDE. E se aqui eu fizer o somatório de forças no ponto F, eu elimino F e aí eu tenho novamente uma equação com FDE e FBC. E aí eu consigo igualar as duas, certo? Então aqui primeiro eu faço o somatório de momento no ponto A. E aí eu vou ter quem? Eu vou ter FBC vezes a distância de B para A. B para A é quanto? 1 vezes 1 mais 1, 2. Então aqui é 2. FDE. FDE, bota aqui. Ah, outra coisa, o somatório de momento tem que ter o sentido de giro positivo, né? Então eu vou colocar um sentido anti-horário. Olha só. Se FBC aqui, ele está fazendo uma força para baixo, a tendência de giro é horário. Então eu vou colocar aqui menos. Certo? FDE também está para baixo. Então, menos FDE. Vezes 3, né? Porque aqui, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, vezes 3. E ainda tem essa força de 1 kN aqui, ó, que eu não desenhei aqui. Então, menos, né, porque tá para baixo também, menos 1 vezes 1.
que tá aqui, ó. 1 kN tá 1 metro. Então é só menos 1 vezes 1 que dá o próprio 1. E isso igual a zero. Perceba que tá tudo negativo. Eu vou passar o 1 para lá. E vai ficar, então, que... Na verdade, eu posso passar o FBC e o FDE para outro lado. Eu vou ter que FBC, 2 FBCs, mais 3 FDE é igual a menos 1, certo? Passei esses dois aqui para o outro lado e esse daqui permaneceu negativo. Agora eu vou fazer o somatório de momento nessa parte daqui. E aí eu faço o somatório de momento em F. Eu vou ter o seguinte. Somatório de momento em F vai ser igual, botar o sentido de giro positivo aqui. Bora lá. Se eu tenho agora uma força, a F a gente esquece, né? Para cima, ó, sentido de giro horário. Novamente a gente vai encontrar aqui valores negativos. Vai ficar então, ó, FBC em relação a F, ele tá a 1, 2, 3 metros. Então, 3 FBC. FDE tá a 2 metros, né? Então, é menos, né? Não tava colocando sinal aqui. Menos 3, menos 2 FDE. E ainda tem um 2 kN que tá para baixo. Só que aqui sim agora, ó. Aqui tá fazendo uma tendência de giro anti-horária. Então, se é anti-horária, é positivo. Então, mais 2 vezes 1, que é o próprio 2. Então, ficou sem espaço aqui, mas vocês compreendem aqui, né? Enfim. Então, ó. Passando esses dois pro outro lado, vai ficar aqui 3 FBC mais 2 FDE é igual a 2. E agora a gente pode igualar uma com a outra. Como que você faz isso aqui? Simples, né? Eu posso botar aqui, ó. Eu posso passar o 2 FDE para o outro lado e deixar o FBE ou FBC em evidência. Aí vai ficar 2 menos 2 FDE. E o 3 eu passo dividido por 3. Aí agora eu substituo esse FBC aqui. E aí fica como? 2 vezes... Quem é FBC? 2 menos 2 FDE sobre 3 mais 3 FDE é igual a 1. É igual a menos 1. Certo? Bora lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Então vai ficar 4 menos 4 FDE mais 3 FDE igual a menos 1. E isso daqui está dividido por 3. Como que eu faço isso daqui? Simples. Vou multiplicar o 3 FDE por 3. E aí vai ficar então... Eu espero que não esteja confuso isso daqui, ó. Se você quiser, você faz MMC, mas não tem necessidade. FDE mais 3 vezes 3, 9. 9 FDE igual a menos 1. E isso daqui tudo dividido por 3. Bora lá. Menos 4 mais 9 dá 5. Então vai ficar 4 mais 5 FDE dividido por 3, tá? Isso aqui tá faltando espaço, né? Tá muita bagunça nesse quadro. Vou até pedir perdão para vocês por isso. Eu vou apagar o desenho, né? Não tem necessidade mais do desenho aqui. E esse apagador já tá manchando o quadro. Triste. Bora colocar ele pra cá, ó. 4 menos mais 5 FDE
dividido por 3 é igual a menos 1. O que eu posso fazer? Passo 3 para o outro lado, multiplicando. Se está dividindo aqui, eu passo multiplicando. Fica menos 3. Vou passar o 4 também para o outro lado, vai ficar menos 4 aqui. Menos 3 menos 4, menos 7. Então, 5FDE é igual a menos 7. FDE é igual a menos 7 sobre 5. Certo? Menos 7 sobre 5 dá pra gente, bora ver aqui. 7 dividido por 5, 1,4. Tá? Então, por que que deu negativo? Porque eu coloquei a seta no desenho para o lado ao contrário. Então, se eu coloquei que FDE era assim em um dos desenhos, né? Então significa que ele é ao contrário, ele é para trás, para baixo. Mesma coisa se eu coloquei para baixo, ele é para cima, certo? Só muda isso. Bora conferir aqui, ó. A gente tem que FDE era 1,4, tá? E FBC é só você substituir 1,4 aqui. Menos 1,4 vezes menos 2 vai dar mais 2,8, né? 2 mais 2,8 dá 4,8. E 4,8 dividido por 3 dá 1,6, tá? Então isso daqui é igual a 1,6. Beleza? Só para confirmar o exemplo, tá? Então a gente não precisa ficar fazendo conta porque esse exemplo já tem as respostas. O que é que você faz depois desses passos todos aqui que você já encontrou? Você vai fazer agora o somatório de forças, tá? Para cada um dos lados, lembra que a gente tinha duas tábuas, então você vai fazer um somatório de força para uma tábua, somatório de força para outra tábua. Não vai precisar fazer somatório de forças em X, porque você sabe, você viu que não tem força em X, é só em Y. Então, ó, quando você fizer o somatório de forças em Y na primeira tábua, você vai ter NA, né? Eu vou tentar desenhar aqui. Deixa eu apagar uma parte aqui. Eu vou apagar tudo logo que a gente já não vai precisar mais das contas, né? Eu vou pegar outro apagador depois de terminar o vídeo, que eu vou gravar mais. Enfim, ó, a gente tinha a primeira tábua, que tinha uma força aqui, uma força aqui da corda e o apoio, né? Pronto. E aqui a gente tem a reação da estrutura no chão. E aí o que que acontece? A gente precisa saber o NA, a questão pediu pra gente. A gente já descobriu a corda e já descobriu o apoio aqui. E aí você só precisa fazer então NA, que é a força que a gente vai descobrir, mais a força da corda, que deu 1,4, não, perdão, FDE é a força do apoio, né? E 1,6, que é a força da corda, menos 1, que era a força que estava aqui em cima, certo? A gente percebeu que deu um valor, tinha dado negativo e o outro tinha dado positivo, não foi? Quando a gente fez nossa conta? Aqui, os dois valores deram positivos. Por quê? Porque aqui ele já muda o sinal. Então, você já reconhece que uma força ela tá para cima e uma força tá para baixo. Ou uma força tá para baixo e a outra força tá para cima. Mas em questão de números, as duas podem estar positivas ou as duas negativas. Você não precisa se preocupar tanto com esse erro, tá? Que não vou nem chamar de erro, mas com esse detalhe. Então, beleza. Aí você faz a conta, você descobre que NA vale 1,2 e depois você faz a conta para outra tábua e você descobre que NF é igual a 1,8, certo? Bom, eu espero que esse exemplo te ajude na sua prova. Eu espero que eu tenha te facilitado a compreensão aí, o entendimento de como fazer esse tipo de questão, tá? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar lendo e vou estar respondendo. E é isso, até o próximo vídeo.